Hora de falar de economia e do dia do mercado financeiro aqui no Brasil. Nosso convidado é o economista Rogério Araújo. Rogério, bem-vindo. Boa noite a você. Boa noite, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês. O que você destaca em relação ao mercado financeiro para a gente nesta sexta-feira? Como foi esse dia de operações? Bom, o mercado financeiro hoje fechou estável, 0,04% o Ibovespa, ali cotado em 118.977 pontos. Destaque que a gente tem é empresas que se destacaram na alta, como a IRBR, que é uma empresa de resseguros, que subiu aí 7,29%. E assim, o que mais chama a atenção no mercado é que nós tivemos empresas subindo que estão ligadas ao setor de juros, né, que são afetadas pelos juros, pela taxa Selic. Então, quando a gente olha e fala assim, nossa, a taxa Selic está alta, porque a gente vê o governo criticando, e as ações das empresas que deveriam estar caindo por causa dessa taxa de juros tão alta, não estão subindo. Então, o destaque para essa semana fica: o Campos Neto, presidente do Banco Central, não fez a mudança na taxa de juros junto com o Copom, e isso não trouxe uma queda exagerada no mercado financeiro, mostrando que o Banco Central talvez esteja no rumo certo. Na minha opinião, está no rumo certo de manter a taxa de juros nesse patamar para não gerar inflação. E o mercado como um todo, essa semana, trabalhou, né, mais uma semana positiva, trazendo um destaque aí que a economia está confiante de que o futuro vai ser muito melhor. Agora, Rogério, você citou sobre esse comunicado do Copom e como isso afetou o governo, fez com que o governo reagisse. E dentre essas reações que nós tivemos, a gente teve alguns desdobramentos até nesta sexta-feira. Há agora essa forte possibilidade de que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, seja ouvido mais uma vez no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos e talvez até investigado na Comissão de Valores Mobiliários. É algo positivo que isso aconteça, ainda que você concorde com a política monetária do Banco Central, nesse momento em que até grandes varejistas, grandes empresários estão pedindo para que haja uma redução na taxa básica de juros. É importante que Roberto Campos Neto fale sobre isso? É muito importante, Lívia, que o presidente do Banco Central fale sobre isso, que ele vá ao Senado, que ele seja sabatinado, seja questionado sobre isso, porque existe um conhecimento técnico por trás dessa taxa ser mantida. Então, existe uma razão de ele estar olhando para o núcleo da inflação, para ele estar olhando para uma possível aceleração dessa inflação se baixasse a taxa de juros agora, e os varejistas vão reclamar bastante, é normal, é natural, as empresas que dependem disso vão sofrer um pouco mais. Mas é uma ideia de que se estão sofrendo agora por causa dessa taxa de juros que não baixou, mas que essa taxa de juros o ano que vem possa estar muito menor, né? E que no próximo ano também, e que ela continue fazendo daí com que a economia cresça. Um dos motivos dessa taxa de juros não cair é a política expansionista de gasto do governo federal. O governo federal vem gastando muito e tem colocado mais dinheiro na economia. E isso força os índices a subirem de inflação. O núcleo da inflação sente pressão, é mais pressionado devido a essa necessidade de você ter muito dinheiro, então precisa se manter a taxa de juros para que a gente não tenha vou baixar a taxa de juros agora na canetada, mas no futuro tenhamos uma inflação muito mais alta. De conversar então com o economista Rogério Araújo sobre os destaques da economia nesta sexta-feira. Rogério, obrigada, viu, pela entrevista, pela participação. Boa noite e bom fim de semana para você. Boa noite, muito obrigado.